avançadas, não só nas cirurgias, até em fios faciais mesmo, quando o paciente às vezes tem ansiedade. Hoje, assim, o mundo é ansioso, né? Que tem ansiedade, a gente entra com a sedação, o resultado é muito melhor, porque a gente tem tranquilidade e comodidade para trabalhar. Vou ser mais específica, até para preenchimento labial eu já usei a sedação. Aconteceu um fato também, assim, que me deu muita confiança, poderia ser trágico, né? Mas a minha avó, de 90 anos, confundiu o vidrinho de diazepam com de dipirona. Desde dela tomar as 40 gotas de dipirona, ela tomou as 40 gotas do diazepam. Ficamos ali acompanhando ela dormiu por 2 dias e não desaturou. Não teve depressão respiratória, então, assim, aumentou o nível da sedação. Hoje em dia eu consigo fazer 99% dos pacientes que me procuram. Comecei muito com midazolam e eu vou dizer assim, ó, um comprimido. Eu vejo muito que é de paciente para paciente. Pode fazer a receitinha de bolo, pode pesar o paciente, você pode colocar a mesma quantidade, mas a resposta vai ser totalmente diferente. Na anamnese, eu já percebo um pouco o paciente inquieto, eu já praticamente um alprazolam para ele dormir, não sei se todos fazem isso, mas para ele vir relaxado no dia seguinte e preparar um ambiente para ele. Estudando cada vez mais, né, eu falo assim, eu ainda estou engatinhando na sedação, mas eu já proporciono tratamento para muitos pacientes aqui da região que antes não era possível. Na Tecnolonfor, entrando também com implantes zigomáticos, cirurgias mais avançadas, então realmente é um tempo de trabalho longo e a sedação, ela casa perfeitamente com isso, porque a gente também, aprendendo os conhecimentos da sedação, a gente está entrando na analgesia pré-emptiva, com os medicamentos corretos, fazendo essa analgesia mesmo com os medicamentos, por exemplo, como anti-inflamatórios, analgésicos, o Dorilex, que tem a prometazina, funciona muito bem naquela lise da ansiedade, então isso facilita muito, o paciente já chega bem tranquilo para um procedimento cirúrgico, né? Bem para essa cirurgia. Isso nos ajuda na aplicação dos anestésicos. Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula. Hoje eu vou te mostrar como você vai escolher os medicamentos e as doses certas para sedar com segurança seus pacientes, sem precisar de equipamentos caros, mesmo que nunca tenha sedado antes. O que você vai ver aqui vai te mostrar que sim, é possível fazer isso com clareza, segurança e controle, mesmo que tudo que te ensinaram até hoje diga o contrário. Na nossa primeira aula, eu mostrei os 5 jeitos errados de lidar com o paciente ansioso, desde o dentista que tenta acalmar na recepção, até aquele que recusa o atendimento por insegurança com o controle da ansiedade. Se você ainda não assistiu essa aula, vale muito a pena voltar depois, porque ela te mostra com clareza o que está atrapalhando o seu atendimento cirúrgico e te impedindo de avançar. E o mais incrível é que a repercussão foi enorme. Vários especialistas, como você, implantodontista, cirurgiões bucomaxilofaciais, profissionais da ROF, vieram me dizer o seguinte: Eduardo, eu nunca tinha percebido que dava para simplificar a sedação. Porque pela primeira vez, alguém mostrou que sedar não precisa ser complexo. Que é possível sim ter controle emocional, técnico e farmacológico de forma clara, acessível e dentro da realidade do consultório. Essa é a base que eu chamo de sedação inteligente, uma abordagem que não depende de centro cirúrgico, nem de monitores caríssimos, mas sim de uma decisão clínica bem feita, baseada em conhecimento farmacológico e avaliação comportamental. E é isso que você vai aprender a partir de agora. Porque depois de entender o que não funciona, agora chegou a hora de descobrir o que realmente funciona. Tudo começa com uma pergunta simples. Esse paciente
pode ou não ser sedado com segurança? A resposta está no pilar 1, e é por ele que a gente começa agora. Avaliação clínica e comportamental do paciente. O primeiro passo, do jeito certo, é entender quem é o paciente que você vai sedar. E aqui está um erro que quase ninguém percebe. A maioria dos dentistas avalia a boca, os dentes, o plano de tratamento, a radiografia, mas esquece de avaliar o paciente. Esquece de perguntar, e o emocional? E o histórico de ansiedade? E os medicamentos que ele usa, quais são? Tudo isso influencia diretamente no comportamento clínico e no risco da sedação. Então, antes de pensar em dose, protocolo ou medicação, você precisa fazer o que a gente chama de diagnóstico comportamental prévio. É uma anamnese estendida, uma conversa técnica, mais acolhedora, onde você vai identificar, por exemplo, se o paciente tem história de pânico, traumas anteriores ou fobia de dentista, e se ele já fez tratamento com anestesia geral ou sedação, se toma antidepressivos, benzodiazepínicos ou qualquer medicação contínua, se tem comorbidades que afetam o sistema nervoso, fígado, rins, coração ou pulmão. Com essas informações, você sai do achismo e começa a planejar com base em dados. A decisão sobre sedar ou não fica muito mais clara. Um paciente asa 1, emocionalmente estável, você conduz de um jeito. Um paciente ansioso, hipertenso, com crise de pânico no passado, você conduz de outro. E em alguns casos, a melhor decisão é encaminhar. E o melhor de tudo, você não precisa de equipamentos caros para fazer isso. Isso é decisão clínica. Isso é controle antes da sedação. A segurança da sedação não começa na seringa, começa na escuta. Sedar não é sair dando remédio, é ter critério. E esse critério começa aqui, entendendo quem é o paciente antes que qualquer carpule encoste na gengiva do paciente. E o que você precisa fazer na prática? É simples. Pare tudo antes de dar qualquer sedativo e aplique esse raciocínio em 2 minutos. Classifique o paciente clinicamente. Classificação ASA. Entenda se ele está em condições seguras para a sedação ambulatorial. Investigue o comportamento e o emocional. Descubra se ele vai colaborar ou se era um paciente com risco emocional. Com isso, você terá 3 caminhos possíveis. Pode sedar com tranquilidade, pode sedar, mas com cautela e monitoramento maior, ou deve encaminhar para ambiente controlado ou suporte médico. Essa é a base da sedação segura. Antes de pensar em dose ou protocolo, pense no paciente. O pilar 2 é a escolha dos medicamentos. Agora que você entendeu que a ansiedade é neuroquímica e que a sedação é um recurso farmacológico que atua diretamente no sistema nervoso central, a grande pergunta é: tá bom, mas qual o medicamento eu uso? E eu já vou te adiantar, não existe um único fármaco ideal. Existe uma combinação certa para o paciente certo. E para isso você precisa parar de pensar em qual é o remédio e começar a entender a função clínica de cada grupo farmacológico. E é aqui que entram os 3 pilares farmacológicos da escolha dos medicamentos. Mecanismo de ação é o que determina como o fármaco atua. Alguns agem no GABA, outros no NMDA, outros nos receptores alfa-2. Isso define se o efeito será ansiolítico, hipnótico, dissociativo ou analgésico. Depois nós temos que avaliar o tempo de ação. Você precisa saber quanto tempo o remédio demora para fazer efeito e quanto tempo ele vai permanecer no organismo.
Isso muda o planejamento do atendimento, da recuperação e do tipo de monitoramento necessário. O terceiro é o perfil do paciente: peso, idade, histórico médico, medicações em uso e sensibilidade individual. Um paciente ansioso, polimedicado e com baixa tolerância à dor, existe uma abordagem completamente diferente de um paciente asa 1 estável. De forma prática, a gente costuma trabalhar com 3 frentes principais: ansiolíticos, como os benzodiazepínicos, o mais conhecido é o midazolam. Eles atuam no GABA e reduzem a hiperatividade cerebral, facilitando o relaxamento consciente do paciente. Potencializadores, como os antihistamínicos de primeira geração, por exemplo, a prometazina. Eles aumentam o efeito sedativo, evitam náuseas, reduzem a agitação motora e diminuem o reflexo de vômito. Analgésicos prévios, como dipirona ou paracetamol. Eles elevam o limiar da dor e ajudam o anestésico local a funcionar melhor, especialmente em pacientes que dizem: nada pega em mim. E claro, existem outros grupos importantes que entram conforme você avança: alfa-2 agonistas, fitoterápicos, bloqueadores adrenérgicos, fármacos que modulam a memória do trauma. Mas tudo isso começa aqui: reduzir a ansiedade, controlar a dor, preparar o organismo para cooperar. Só que eu preciso ser honesto com você. Uma única aula não dá conta de ensinar todos os medicamentos, as doses, os ajustes por faixa etária, as interações, os protocolos especiais. O que eu estou te mostrando hoje é um norte. É para você sair dessa aula com uma clareza de que existe lógica na escolha dos fármacos. Existe ciência por trás da sedação. E existe um caminho técnico acessível e seguro para quem quer começar de forma certa. O que parecia um tabu começa a se transformar numa habilidade clínica possível. E isso, por si só, já muda tudo. O que você precisa fazer a partir de agora? Toda vez que você pensar em sedar, pare e responda 3 perguntas simples. Primeiro, qual o efeito principal que eu preciso obter nesse paciente? Segundo, qual a duração do procedimento e da recuperação esperada? E terceiro, esse paciente tem alguma condição que afeta o metabolismo, a sensibilidade e o risco? Bom, quando você aprende a responder essas 3 perguntas com base em conhecimento, você para de copiar e começa a prescrever com consciência clínica. Aí nós vamos para o protocolo 3, que é o protocolo personalizado da sedação odontológica. Depois de entender quem é o paciente e quais medicamentos são indicados para ele, vem uma das dúvidas mais frequentes de quem está começando na sedação. Mas qual protocolo eu uso? Tem alguma fórmula? E aqui vai uma verdade clínica que talvez ninguém te contou ainda. Protocolo não é receita de bolo, mas também não é chute. Existe sim uma forma de organizar a sedação em camadas, com critérios claros, doses seguras e adaptação clínica. E eu vou te mostrar como isso funciona. Vamos pegar um exemplo prático. Imagine assim um paciente asa 1, ansioso, colaborador, sem história de uso de benzodiazepínicos, que vai passar por um procedimento cirúrgico de 1h30. Você pode começar com um protocolo básico em 3 camadas. A camada ansiolítica, que é um benzodiazepínico, como o midazolam, por via oral, calculando com base no peso e ajustado por idade e pela resposta esperada.
A camada 2 é o potencializador da sedação, que é um antihistamínico, como a prometazina, por exemplo, que ajuda a modular o sistema reticular, reduz náusea, controla o reflexo de vômito e diminui a agitação motora. E a camada 3, que é o analgésico prévio, que pode ser a dipirona ou paracetamol, 30 a 40 minutos antes do procedimento, para elevar o limiar de dor e garantir que o anestésico local atue com mais previsibilidade. Esse protocolo pode ser único e suficiente para a maioria dos pacientes ASA 1 e ASA 2 em sedação leve. Mas a lógica é que você entenda a função de cada camada. E aqui vale uma reflexão importante. Sedação é 90% decisão clínica e só 10% técnica de aplicação. A maioria dos dentistas já sabe aplicar via oral ou intramuscular. O que falta é saber qual fármaco escolher, qual dose, quando que eu vou colocar a medicação, quando que ela é indicada. Isso não se aprende vendo alguém aspirar uma seringa. Se aprende com raciocínio clínico, com lógica farmacológica, com domínio da base. Com o tempo você vai modular o momento da administração, se é sequencial ou simultânea, a via oral, intranasal, intramuscular e endovenosa, o tempo entre a medicação e o procedimento, e até o uso de fármacos de resgate ou monitoramento. E tudo isso com segurança, porque você sabe o que está fazendo. Sedar não é dopar. Sedar é ajustar o cérebro do paciente para que ele coopere com o tratamento, com consciência, conforto, segurança e previsibilidade. E o que te dá essa autonomia não é decorar um protocolo, é entender a lógica por trás dele. O bom protocolo é aquele que respeita o paciente, respeita o procedimento e respeita o profissional que está conduzindo a sedação. O que você precisa fazer agora é o seguinte: escolha um de seus atendimentos que mais geram ansiedade no paciente. Aplique os 2 primeiros pilares: avaliar o paciente e entender o que ele precisa. Em vez de buscar uma fórmula pronta, monte um rascunho de protocolo com base nessa lógica. Ansiolítico principal, potencializador leve, analgésico prévio. E pense, qual via seria mais segura e eficaz? Qual o tempo ideal para administrar a medicação sedativa antes da cirurgia? Como você monitoraria esse caso? Isso já é começar. E quando você começa com consciência, a confiança vem junto. O pilar 4 é o monitoramento simples e eficiente. Quando se fala em sedação no consultório, a primeira coisa que vem na cabeça de muitos dentistas é: e se o paciente passar mal? E se eu perder o controle da situação? E aqui vai uma verdade: a gente só perde o controle quando não monitora direito e quando não tem conhecimento. E é por isso que o pilar 4 é o que sustenta toda a segurança da sedação. Monitoramento e vigilância clínica. Monitorar não é ter uma UTI dentro do consultório. É observar, medir e registrar os sinais que realmente importam. É quando a gente fala da sedação oral em pacientes ASA 1 e ASA 2, com protocolo ambulatorial básico que você precisa monitorar, é simples e acessível. Pressão arterial antes e depois da administração dos fármacos, frequência cardíaca, especialmente em pacientes ansiosos, saturação de oxigênio com um oxímetro de dedo confiável. Consciência e fala, porque o paciente deve estar sedado, mas responsivo. Frequência respiratória, que é muitas vezes negligenciada, mas fundamental. A principal alteração em uma sedação mal conduzida
não é a pressão, é a respiração. É o ritmo respiratório que entrega os primeiros sinais de hipoventilação. Por isso, quem observa a respiração comanda o procedimento. E aqui vai um dado importante. A maioria dos dentistas hoje não monitora nada. Atendem casos complexos sem medir a PA. Aplicam anestesia local sem saber a saturação e a frequência cardíaca. Ignoram sinais precoces de queda da consciência. Só de você aplicar essa rotina mínima de monitoramento, você já se destaca. E o melhor, tudo isso pode ser feito com equipamentos simples, acessíveis e que cabem em qualquer clínica. Segurança não é uma estrutura cara, é um protocolo clínico. E quando você entende isso, a confiança aparece e transborda para o paciente. A partir de hoje, adote essa rotina mínima. Oxímetro de pulso posicionado e ativo desde o início do procedimento até a recuperação. Pressão arterial anotada antes, durante e depois do procedimento. Frequência respiratória observada visualmente a cada 10 minutos. Consciência e fala testadas com comandos simples, tipo assim, tá tudo bem? Abre a boca, levanta a mão. Anote tudo. Crie sua ficha de sedação. Não espere ter um capnógrafo ou um monitor multiparamétrico. Comece com o que você já tem, com o que você já pode fazer, porque quem monitora, comanda. E quem comanda transmite segurança para o paciente, para a equipe e para si mesmo. O pilar 5 é a conduta ética, legal e cientificamente embasada. Agora, eu quero falar sobre algo que trava muitos dentistas. Será que eu posso mesmo fazer a sedação? E a resposta é simples e direta. Sim, o cirurgião dentista é legalmente autorizado a realizar sedação. E isso não é uma opinião, é lei federal. A base legal está na Lei 5.081/66, que regulamenta o exercício da odontologia no Brasil. No artigo 2º, inciso 1, está escrito: compete ao cirurgião dentista prescrever e executar procedimentos anestésicos, desde que relacionados com o exercício da odontologia. Isso inclui, sim, a sedação. Pode ser oral, intranasal, inalatória, intramuscular e até endovenosa, desde que respeitados os critérios de segurança e capacitação. A Lei 5.081, ela é clara. O dentista é autoridade sanitária e tem autonomia sobre os atos clínicos, sob sua responsabilidade. E mesmo quando a legalidade é atacada, ela se mantém. Em 2024, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia entrou com uma ação judicial contra o CFO, tentando restringir o uso da sedação medicamentosa por dentistas. Mas a Justiça analisou o pedido e negou a liminar. O juiz reafirmou o direito do cirurgião dentista de realizar sedação consciente e medicamentosa, desde que dentro dos limites técnicos e éticos da profissão. E o próprio então presidente do CFO daquele ano, o Dr. Juliano do Vale, deixou claro: olá, hoje eu estou aqui para me dirigir a todos os cirurgiões e cirurgiãs dentistas do Brasil e também a toda a população brasileira para esclarecer sobre algumas notícias e vídeos que têm circulado nos últimos dias sobre a aplicação de anestesia e o emprego da analgesia ou sedação em odontologia por cirurgiões dentistas brasileiros. Quero destacar aqui que a legislação brasileira atribui essa competência aos cirurgiões dentistas de aplicar a anestesia, a analgesia e, consequentemente, a sedação aos pacientes em tratamentos odontológicos.
Por isso, é preciso deixar claro e tranquilizar a todos, principalmente a população, de que não há nenhuma mudança e nenhuma proibição da aplicação das anestesias convencionais, da analgesia e da sedação que já é empregada em odontologia. Uma decisão da Justiça Federal, em caráter liminar, atribuiu ao Conselho Federal de Odontologia a responsabilidade de normatizar alguns procedimentos que ainda não estão normatizados, mas que, repito, são realizados sobre a responsabilidade da lei, sobre a competência legal que é atribuída aos cirurgiões dentistas. Quero tranquilizar a todos os cirurgiões dentistas do Brasil. Não há a menor possibilidade de conselhos de qualquer outras profissões de saúde fiscalizar a atividade odontológica. Essa atribuição é exclusiva dos conselhos de odontologia e das autoridades brasileiras competentes para tais funções. O Conselho Federal e os conselhos regionais de odontologia estão sempre atentos ao cumprimento da legislação e à garantia de todas as prerrogativas dos cirurgiões dentistas brasileiros. Fiquem com Deus. Ou seja, a lei está do nosso lado. O judiciário está do nosso lado. A autoridade odontológica está do nosso lado. O problema não está na legalidade. O problema está quando o profissional não sabe o que ele está fazendo. E é por isso que tanta gente ainda tem medo, porque o medo nasce da ignorância técnica. Mas quando você aprende o que está por trás da sedação, os fármacos, os protocolos, o monitoramento, o perfil da paciente, o critério clínico, aí você sai do medo e entra no campo da segurança, da ética e da autonomia profissional. Você não está burlando o sistema, você está usando um instrumento legal, científico e humano para melhor cuidar dos seus pacientes. A sedação, quando bem feita, ela é um diferencial clínico, é um avanço terapêutico, é um marco de maturidade profissional. Até aqui, eu tentei te mostrar o máximo que eu podia dentro do tempo que a gente tem juntos. E talvez você esteja com a sensação de, cara, isso é possível, faz sentido, mas ainda tem coisa que eu preciso aprender. E você está certo, porque a verdade é que uma aula, por melhor que seja, não dá conta de tudo. Eu te mostrei como avaliar o paciente, como escolher os fármacos com base em lógica, como estruturar protocolos personalizados, como monitorar com segurança e que você tem respaldo legal para fazer tudo isso. Mas ainda tem muito mais. Ajustes de dose por idade e peso, protocolos avançados com agonistas alfa-2, como evitar e manejar efeitos adversos, como usar a sedação em cirurgias longas, procedimentos estéticos ou em pacientes com múltiplas comorbidades. E é por isso que, em breve, eu vou abrir as inscrições para o curso Sedação Odontológica para pacientes adultos. Um programa completo, 100% online, criado justamente para te ensinar a dominar toda a jornada da sedação clínica, com segurança, critério e confiança. E aqui vai o ponto. Sedação é 90% decisão clínica e 10% execução prática. Você já sabe aplicar intramuscular, já usa medicação oral. O que falta não é ver alguém sedando. O que falta é saber qual fármaco usar, quanto usar e quando está indicado. Isso você aprende estudando os nossos protocolos e as nossas estratégias clínicas. Ou seja, a parte mais importante da sedação não está na mão, está na mente. E isso pode e deve ser ensinado de forma clara, estruturada e segura. Então, se tudo isso que você viu até agora fez sentido,
Fica comigo, porque nas próximas aulas eu vou explicar como funciona o curso completo, mostrar por dentro a estrutura, os módulos, os bônus e tudo que você vai receber ao se inscrever. E sim, vou abrir algumas vagas para quem quiser ir além e aprender isso de forma aprofundada, com o meu acompanhamento. Mas por enquanto, foca no conteúdo. Tem muita coisa valiosa ainda por vir. E a próxima aula vai ser uma virada de chave. Se você chegou até aqui, parabéns! Você já sabe muito mais sobre sedação odontológica do que a maioria dos dentistas que estão atuando hoje. A gente começou essa aula com uma pergunta: como escolher os medicamentos e as doses certas para sedar com segurança? E ao longo do caminho, você descobriu o seguinte: o primeiro passo é avaliar bem quem está na sua cadeira. A escolha do fármaco, ela vem depois e segue uma lógica farmacológica clara. Protocolo não é receita de bolo, é estratégia clínica. Monitorar é simples, acessível e salva vidas. E que você tem respaldo legal para sedar com segurança. A cada pilar que você domina, a sensação de incerteza vai embora. E entra no lugar dela a confiança. Mas isso aqui ainda não acabou. Na próxima aula, eu vou abrir os bastidores completos de um atendimento com sedação. A anamnese inicial, a escolha dos fármacos, as doses usadas, o monitoramento durante o procedimento, o pós-operatório e o depoimento do próprio paciente sobre a experiência. É uma aula para você conectar toda a teoria com a prática e enxergar que isso tudo que a gente está conversando aqui é aplicável de verdade. Enquanto isso, faz o seguinte: volte na aula 1, se ainda não viu, ou reveja com esse novo olhar clínico. Comenta no grupo do WhatsApp qual foi o pilar que mais abriu a sua mente até agora. E aproveita para baixar os materiais de apoio, como a ficha de sedação que já liberamos no grupo. Eu vou seguir acompanhando vocês de perto por lá. A próxima aula vai te mostrar com todos os detalhes que sedar não é só possível, é mais simples do que você imagina e é o próximo passo da sua evolução clínica. Sou aluna do Dr. Eduardo Nascimento no curso de sedação multimodal. E diante de várias situações em que a gente passa no consultório odontológico, com pacientes fóbicos, com cirurgias que são um tanto maiores e que trazem um desconforto para o paciente, eu resolvi fazer o curso de sedação multimodal. E a sedação multimodal, ela traz uma certa tranquilidade para nós dentistas também. Por que ela traz essa tranquilidade para a gente? Porque a gente lida com uma instabilidade hemodinâmica do paciente. E ao lidar com isso, nós dentistas e os pacientes correm riscos. E a sedação multimodal, ela reduz esses riscos. No curso a gente aprende essa estabilização hemodinâmica, a gente aprende a sedar por várias vias administrativas. Além de ser por várias vias administrativas, a gente usa vários medicamentos e isso faz com que a gente use menores quantidades de medicamentos sedativos e a gente corre menos riscos ao invés de dar um só medicamento que pode gerar um prejuízo, um dano. Mas a sedação multimodal, ela traz essa tranquilidade e esse conforto tanto para o paciente como para o dentista que vai executar o procedimento.